Olá, boa noite, Kelly. Deixa eu aumentar aqui o meu volume, só um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem? Com você também? Também. Deixa eu achar um filtro aqui, porque nessa hora a gente já tá acabada, né? É, depois de um dia complicado de trabalho, ainda mais, né, Kelly? Nossa, hoje foi longa a jornada, mas faz parte. Queria agradecer a participação, por estar aqui, e queria que se apresentasse para quem não o conhece. Obrigada pelo convite, Kátia. Gente, eu sou financista, eu tô no mercado financeiro há 12 anos. No final desse ano eu completo 13 anos no mercado financeiro. Comecei muito cedo, comecei já na graduação. Me apaixonei por investimentos, ver se isso pode acontecer com alguém, mas aconteceu comigo. Claro. Foi uma coisa muito característica, né? Que eu tive uma aula de introdução à análise de investimentos e fiquei pirada. E desde então nunca mais saí desse mundo, tá? Eu tenho paixão por behavior finance, assim, que é uma das coisas que depois que eu me especializei muito em investimentos, eu já estava assim, eu preciso conhecer alguma coisa diferente. E aí eu me apaixonei por behavior finance, que é a parte comportamental do investidor, né? A questão do humano frente ao risco. E acho que é isso, assim, resumidamente, né? Hoje eu estou encabeçando um projeto, sou diretora do Infinity Investor, que vai lançar aí nos próximos 30, 40 dias. A gente vai fazer a primeira entrada aí do curso. É um curso voltado para investidores, para iniciantes, para eles entrarem na bolsa de forma, vamos dizer, correta, não equivocada, como tem acontecido muito por aí, né, Kátia? Sim, é verdade. E faz agora um ano que houve uma mudança, não é? E que a Bolsa de Valores sentiu isso muito também. Foi a queda por conta da pandemia, não é? Está fazendo agora um ano. Entretanto, muita coisa mudou durante este ano. Passou um ano e a bolsa já recuperou, ou já atingiu um novo máximo agora Sim. em janeiro. Como é que vê, como é que viu aquele momento, que foi um momento de crise, de pânico, imagino eu, e como é que vê este comportamento de o número de pessoas na bolsa multiplicou, não é? Impressionantemente. Como é que está a ver em termos de comportamento das pessoas este ano de 2020, 2021? Olha, eu acho que a gente tem que voltar assim. Eu comecei a investir na crise do subprime em 2008. Então, assim, eu sou filha de uma crise, né? Investidora filho de crise mesmo. Eu já entrei numa super crise, na crise do subprime foi muito grande e não teve essa recuperação tão rápida como aconteceu agora, né? Eu acho que muitos novos investidores se desesperaram lá no ano passado, né? Também por falta de experiência, é um momento mais crítico. Mas a gente teve uma recuperação sem comparação, um negócio assim fora da curva. Eu não imaginava que ia ter uma recuperação tão rápida, assim, se eu for te falar particularmente. Mas toda a questão é, como eu já entrei numa crise, porque se a ideologia é comprar na baixa, né? Eu aproveitei toda a questão do subprime para ir colocando, então, a minha entrada na renda variável, assim, de forma mais agressiva. Porque quando eu comecei em 2007, eu ainda estava estudando, iniciando, então eu estava super devagar. Lá em outubro de 2008, eu estava estudando nos Estados Unidos, né? O MBA em Mercado de Capitais, o módulo internacional foi lá. Então, eu vivi a crise do subprime, assim, dentro No dela, local. né? Dentro. A gente teve aula na NYSE, na Nasdaq, na NYMEX, todas essas as bolsas americanas, essa parte importante, a gente estava lá dentro. Então, foi muito incrível, ao mesmo tempo que eu consigo linkar no ano passado uma coisa muito interessante que foi quando eu entrei lá em 2008, eu me achava super poderosa, né? A investidora do século, né? A gente entra com esse viés que se chama de overconfidence, né? Por quê? Eu fiz algumas operações que tinham dado certo, então eu me enchi de uau, eu sou demais, eu faço qualquer coisa É virar um sempre milhão. assim quando se começa, né? É sempre assim.
Então, ano passado, quando começou os circuit breakers, começou toda aquela confusão, eu fiz vários stories justamente me lembrando da sensação, porque tu nunca vai esquecer, né? Quando tu se sentiu super poderoso, aí tu teve que levar algumas porradas no mercado para entender que tu não é tão super poderoso assim, que tu precisa prestar atenção no que tu tá fazendo, né? Que não é a super confiança que vai te dar um portfólio seguro, bem do contrário. Então, ano passado, quando começou aquilo, eu fazia muitos stories falando para o pessoal assim: se você está investindo para longo prazo, se você tem um plano sólido, se você sentou, estudou e montou o seu portfólio, não saia agora. Eu ainda falo, eu chamo o pessoal de sócios, né? Por causa que nós somos sócios das empresas. Então eu dizia: segura, sócio, segura, pelo amor de Deus, segura, não se desespera. A bolsa é feita de volatilidade, não tem outro formato. Muita gente depois me disse: nossa, Kelly, obrigada. Eu consegui me controlar porque eu te acompanhava e tu dizia coisas que me deixavam, assim, tentar manter a sanidade nesse momento, né? Porque no momento de uma super queda, se tu vende o teu papel, o que tu faz? Tu realiza. Então, assim, acabou, não tem volta. E por que eu sempre bato nessa tecla, Kátia, se você montou um portfólio consciente, bem escolhido, descorrelacionado, se você fez a lição de casa, quando tiver volatilidade, eu acho que tu já se sente mais seguro, né? Porque tu sabe o que tu tá fazendo. Nada Então, mudou, né? Nada mudou na nada empresa. mudou, nada mudou. Uma hora volta. Não é o sonho de consumo? Claro que não é. Mas assim, a bolsa não podia só subir, senão como é que a gente ia comprar uma ação se em 50 anos a bolsa só subisse? Ninguém ia conseguir comprar uma ação, né, gente? Então, faz parte do jogo. E é importante a pessoa que selecionou um portfólio com consciência, depois entender o seu comportamental, né? Como que eu funciono? Se eu entro todo dia no home broker, eu fico com essa coceirinha de ficar mexendo, porque eu vejo aquilo subindo, eu vejo aquilo caindo, então pega e não entra, sabe? Aquela época lá do Circuit Breakers, eu estava muito tranquila e confiante, porque eu faço sempre um hedge de portfólio, né? E quando eu sinto alguma coisa mais turbulenta, eu aumento ele. Então, claro, são anos de experiência para sentir que a coisa está apertando, mas assim, o hedge de portfólio todos podem fazer a qualquer momento. E eu sempre falo assim, proteger portfólio não é no momento que está caindo o granizo na tua cabeça. Né? Não adianta querer fazer telhado na hora do granizo. Então, te ajeita antes, porque assim, crises vêm, crises vão. Volatilidade vem, volatilidade vai. Mas se tu tá ali com proteção, se tu tá bem equilibrado, isso não vai te afetar tanto. Eu fiz lives lá na época da pós-circuit breakers e tal, que as pessoas ficaram, assim, apavoradas, que eu mostrei o que eu perdi, né? Enquanto pessoas perderam 40%, 50%, 70%, eu perdi 3,58%. Por quê? Dólar, ouro, né? Calibrou. Então, assim, na conta final, calibrou. Coisas que a gente precisa estudar e sentar, entender e fazer. É por isso que eu digo, se você sabe o que você está fazendo, eu acho que as crises, essa volatilidade, esses sustos, te deixam mais tranquilo, né? Agora, se você não sabe o que está fazendo, é fácil tu entender a posição que essa pessoa fica, né? Ela fica desesperada. Sem dúvida. Kelly, nós neste momento estamos a viver um momento único, por assim dizer, em que temos as taxas de juros nos mínimos, tanto no Brasil como ao redor do mundo. Nós vemos bancos centrais a imprimirem dinheiro muito, desde março, e vemos as bolsas a subirem. A maior parte das bolsas estão aí nos seus máximos históricos. Como é que vê toda esta questão de bolsas no máximo, impressão de dinheiro, juros no mínimo? Então, a impressão de dinheiro, né, desenfreada, ela não é uma boa coisa. Tipo, no curto prazo parece legal. No longo prazo, isso não vai ser uma coisa boa, porque isso gera inflação, né, gente? Não tem como. Como é que o governo calibra a nossa situação?
Se baixam os juros, ele tenta fazer com que a economia se movimente mais, que as pessoas consumam mais. Mas como a gente entrou na pandemia, assim, do nada, veio toda aquela problemática, e aí teve a questão aí do auxílio e tudo mais, né? Vai gerando toda uma situação em cascata, não é o melhor cenário. Não vou entrar em meandros aqui de economia, mas assim, não é o melhor cenário. Porém, foi muito questionado, principalmente para os Estados Unidos, né? Porque a impressão de dinheiro nos Estados Unidos foi altamente maior que a nossa. Nem tem comparação com o que aconteceu aqui. Na Europa está muito semelhante também. Eu acompanho bastante a Bolsa Americana, porque como eu estudei lá em 2008, eu comecei a investir lá também, né? Mas é isso. Impressão de dinheiro, futuro é inflação, gente. Não tem outra história. É muito dinheiro rolando, a inflação sobe. Porque, novamente, vamos fazer uma coisa bem resumida. Juro tá baixo, as pessoas consomem mais. É claro que a pandemia deu uma quebrada nessa história que eles tentaram fazer, né? Por que o dólar explodiu, né? Em primeiro lugar, porque eles estavam tentando equilibrar a balança comercial de exportação aqui no Brasil. Como ela estava em déficit, então o que tu faz? Aumenta o preço do dólar para o exportador ganhar melhor, ganhar mais, e aí equilibra a tal da balança lá de exportação do déficit. Porém, o dólar ficou alto. Aí, em sequência, veio a pandemia. Aí, o que aconteceu? O investidor estrangeiro carregou muito dinheiro embora, porque na hora do pânico, as pessoas começam, né, em grande maioria, realizar, vender, querer pegar o dinheiro e guardar, né? Então, assim, saíram muitos, mas muitos milhões daqui. E isso fez, então, com que o dólar explodisse. A gente teve ali beirando a 6, né? Em vários meses, beirando R$ 6. Então, assim, a desvalorização da nossa moeda é um super problema, né? Porque se a gente for pensar como... vamos deixar a balança comercial de fora, porque, claro, a gente entende, o exportador também precisa do equilíbrio, mas tudo aumenta. Os medicamentos aumentam, o trigo aumenta, porque impressionantemente a gente tem um país gigantesco, mas a gente importa quase 80% do trigo, não faz nenhum E é sentido. tudo precificado em dólar, né? E é tudo em dólar. Então, assim, isso, a conta quem paga é a gente. No final da história, a conta é nossa, né? Não é? Ninguém vai vir ajudar a pagar essa conta. Então, tudo vai aumentar, porque a matéria-prima importada fica extremamente cara. Então, eu sempre, até estava conversando isso lá na minha sala ontem, tipo, qual seria a vantagem aí o Paulo Guedes, né? Todo mundo fala bem, assim, até, vamos dizer assim, tem um endeusamento de Paulo Guedes, mas eu me questiono até que ponto as atitudes favoreceram nós pessoas normais que estamos trabalhando, pagando nossas contas, tendo que comprar o pão, o leite, o medicamento e tudo mais, né? Então, assim, coisas para se pensar, né? Não sou economista, sou financista, mas claro, economia faz parte do jogo, estudei. E eu sempre me questiono essa balança toda, né? Porque eu vejo hoje, não sei se vocês aí concordam comigo, mas nós muito mais prejudicados pelo estouro do dólar, né? Até quando o governo adotou a taxa flutuante para o dólar, né? Que isso foi em 99, de 99 a 2019, quando fechou 20 anos, o real já tinha se desvalorizado 80% perante o dólar. Então, a gente perde poder de compra, a gente aqui perde para a inflação. É muito difícil ser brasileiro quando a gente fala de dinheiro, finanças e economia. Não é fácil, não é realmente difícil. Então, é coisas para a gente pensar, sabe? Acha que esse dinheiro que está a ser impresso não acaba por entrar também, por exemplo, na bolsa? Claro, claro, e aconteceu fortemente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos marcou exatamente a entrada dos auxílios e principalmente uma onda que teve o ano passado é que as pessoas estavam em casa. Lá nos Estados Unidos é muito comum os sites de apostas de esporte, né? Como não tinha mais jogo, né? Aí também. Eu Então, ia, assim, eu ia, eu ia comentar que saiu hoje uma notícia aqui em Portugal que o ano passado foi batido o recorde de cassino online. As exatamente. pessoas. Saiu hoje essa notícia aqui em Portugal. Nossa, que interessante, né? E o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, a galera escolheu brincar de bolsa de valores. E por que eu falo brincar?
Tem um aplicativo chamado Robinhood, né? Que ele é muito, vamos dizer, fácil de usar. Então, a gente tem uma galera assim, muito jovem usando o aplicativo, muito inexperiente. E os limites de transações, até um acontecimento muito triste do ano passado, eram muito exagerados. Praticamente não existiam limites, alavancagem. Tu imagina uma pessoa de 20 anos que baixa o aplicativo, ele é gamificado, então brincar de investimento parece um joguinho, e a pessoa faz uma alavancagem em mercado futuro, sem saber nada do que está fazendo. Aí ela vê o valor da transação, porque a transação, enquanto ela acontece, ela não está marcando o final da história, como é que vai ficar a conta final. Aí ele vê um número negativo, né? Isso aconteceu ano passado, e se mata. Então, Tô assim, ciente. isso é extremamente complicado, né? E se a gente for pensar assim, o volume de pessoas entrando, o volume de pessoas despreparadas, desinformadas, que se tu falar alavancagem de mercado futuro, nunca ouviram falar essa palavra, mas elas têm um botãozinho para apertar que faz essa brincadeira acontecer facilmente. Então, assim, cara, é complicado. Eu fico muito feliz que as pessoas estão vindo para a Bolsa, mas ao mesmo tempo eu sei que a pandemia e as situações geraram pessoas indo para a Bolsa de forma desinformada e totalmente inconsciente do que está fazendo, né? Tipo assim, vou lá brincar de bolsa de valores. E a gente teve aí o ano passado, aí essa onda de. Já vem vindo há um tempo, mas o ano passado aconteceu bastante problema com esse negócio de cursos mirabolantes de day trade, né? Você entra hoje, daqui uma semana você tá milionário, você tá de arte, beleza? Só que a gente sabe que não é exatamente assim que funciona, né? Senão todos nós estaríamos agora de artes aí se batendo aí no mar. Não ia faltar espaço no oceano para tantos milionários. Então, eu acho bem complicado, sabe? É um momento legal, as pessoas estão vindo? Estão. Mas acho que muitas delas extremamente despreparadas. E talvez muito propensas a cair numa headline, num copy aí que te promete coisas incríveis. Lucro fácil. Lucros muito rápidos, fáceis e, tipo assim, risco não existe. É verdade. Kelly, estive a ver os números dos investidores aí na Bolsa do Brasil e vimos que, em termos de número de mulheres, são cerca de 26%. O Sim. número, o número aumentou muito, mas em termos de percentagem, não aumentou propriamente. Como é que vê a presença das mulheres em bolsa atualmente? E nos investimentos em geral? Nossa, eu vejo, né, que o número aumentou, mas particularmente eu não sinto assim, nossa, que incrível, aumentou incrivelmente o número de investidoras. Se eu for pegar assim de quando eu comecei a investir, na minha turma, por exemplo, de mercado de capitais, a gente tinha uma turma de 96% masculina. Então, assim, eu tô falando lá de 2008. Mas se tu Sim. olhar hoje, aumentou? Aumentou. Só que não é uma diferença assim, uau, como as mulheres Em estão. percentagem, não. Eu não vejo assim. Acho muito legal elas estarem vindo, se interessando, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar ainda muito mais, assim, o lado das mulheres entrando na bolsa, sabe? Fico bem feliz de ver várias iniciativas que acontecem e chamando a mulher, né? Vem investir em renda variável, aprenda a cuidar do seu dinheiro, qualquer coisa do gênero. É um esforço muito grande. Até quando eu criei a Mulher Capital, a minha ideia inicial era falar com as mulheres. Mas no Sim. andar, né, no andar dos negócios, das coisas, eu virei a Mulher Capital. Porque se eu for olhar hoje o número de seguidores no meu perfil Kelly, eu tenho exatamente o número da Bolsa de Valores. A porcentagem no meu perfil hoje é 70% masculina. Então, Sabe que mulherada, pelo eu, amor de Deus, vamos acordar para os eu, investimentos. eu consegui algo aqui neste perfil, recentemente, muito recentemente, 63% de mulheres. Portanto, estou muito feliz por estar a conseguir agora atingir esse público. E Isso é também muito concordo que legal. podemos Mas fazer tu muito. acredita que é porque a faixa etária
Tu já chegou a olhar, assim, se as pessoas mais jovens que têm essa abertura melhor para criptomoedas? Como o teu perfil é bem focado em cripto, né? Eu Sim. acredito que hoje a cabeça das pessoas mais jovens, assim, a gente está falando ali, chegando perto dos 20, ela está muito mais aberta para as questões de cripto, de blockchain, assim, porque eles veem o mundo já de uma forma diferente, de uma forma digital, né? A maior parte do meu perfil, do meu público, ronda os 30 a 40 anos. Por isso não é 25 a 40. Ah, Por isso interessante. Por isso não é perguntei, assim achei tão bem jovem. curioso. Sim. Ótimos O sócios! mesmo, E aí, sócio? Que bom que vocês estão aqui. há um mês, cerca de um mês, aconteceu a questão do short squeeze, né, da Ah, GME. sim. Até íamos falar naquela altura e depois não foi possível. Um, Rapidamente foi um grupo de pessoas que, isto para não estarmos aqui a explicar muito, foi um grupo de pessoas que foi contra uma aposta dos hedge funds, né? E fez Isso. com que os fundos tivessem que comprar quando estavam a apostar na queda. Muitas pessoas apoiavam esse grupo por dizerem que eram as pessoas contra os grandes grupos e contra o poder. Vê isso dessa forma ou foi assim uma coisa extraordinária e que só aconteceu ali naquele momento? Eu, ah, eu tava doente naquela semana, né? Mas acompanhei tudo. Inclusive, se alguém tá aí e quiser saber mais, tem um videozinho no meu feed que explica muito engraçadamente a história. Esse aplicativo Reddit, né? Que tem grupos. Eu acho que é importante lembrar o pessoal que nesse Wall Street Bets tem mais de 5 milhões de pessoas, tá, gente? Então, assim, mover o mercado como eles fizeram precisa de uma grande força de investidores pequenos. Então, assim, não é meia dúzia de pessoas que vão lá e vão mover o mercado, não, né? Porque quem consegue movimentar o mercado nesse formato são os fundos, né? Porque eles têm um montante gigantesco, então eles conseguem, às vezes, fazer movimentações e muitas vezes se questiona, né? Tipo, se a pessoa física se une para fazer isso, é contra as regras do jogo, mas os fundos podem. Então, essa semana ali foi incrível porque levantou 250 debates ao mesmo tempo, né? Mas o que eu achei incrível, tá? Eu vou confessar que eu adorei. Mas por quê? Porque eu acredito que as regras do nosso mercado, elas são muito antigas. Elas foram feitas quando não existia internet. Então, assim, os caras estão numa época que a gente não vive mais. E eu acho que eles têm que repensar, apesar de ter tido, acho que foi a semana passada, o tribunal se reuniu para debater a questão, né, do grupo aí da movimentação e ver se mudava as regras. Eles falaram que eles não iriam mudar. Isso aconteceu a semana passada lá nos Estados Unidos. Aí eu percebo o seguinte, então continuem fazendo nesse formato e aceitando que as pessoas têm poder juntas, né? A manada se junta e consegue realmente mexer o mercado. Então eu acho assim, incrível o que aconteceu. Mostra que o efeito manada não serve só para as pessoas perderem dinheiro juntas, elas podem se unir e fazer. Tem uma grande diferença do mercado americano e do brasileiro, porque aqui a gente não poderia fazer o que eles fizeram, né? Aqui tem uma trava de, se não me engano, 20%, uma coisa assim. Mas, enfim, o que eles fizeram lá, pipocou vários grupos do Telegram, das pessoas tentando se reunir e replicar. Na verdade, a força que eles fizeram de um short squeeze, eles não teriam como fazer aqui no Brasil, por causa que existe já uma regra na B13, já estipulada. Então, assim, foi doce ilusão da galera que achou que ia fazer um grupinho causar como eles fizeram. Lá as regras são diferentes. Semana passada eles disseram que não iam mudar as regras, então eles continuam abertos para que possa acontecer de novo. E no final de tudo, isso é incrível, porque mostra que os tempos mudaram, o investidor tem outro perfil e ele tem a força de ir num grupo e levantar 5 milhões de pessoas para fazer uma coisa juntas. E que sim, a gente precisa. E isso remete ao quê? A um mundo novo, né? A um mundo novo nas finanças, nos investimentos. E eu acho que isso casa muito bem com a questão do blockchain, das mudanças nas moedas. E isso só prenuncia que a gente vive uma outra era quando se fala de dinheiro. A revolta das sardinhas, né, Gabriel? É isso mesmo. Era exatamente aí que eu ia chegar, que é
E tudo isto leva-nos às criptos, né? Às criptomoedas, que foram feitas para ser descentralizadas e para dar às pessoas o poder. A Kelly foi convidada para um desafio cripto, agora o ano passado. Como é que recebeu esse convite? O que é que pensou e por que é que aceitou esse convite, já que, pelo que eu sei, a Kelly não mexia com criptos? Não. Não, nunca tinha comprado Bitcoin na vida, até coloquei isso lá na minha bio para todo mundo saber. É uma história bem curiosa. Eu fiz uma live e o Daniel, que era o CEO, o dono da Bitcoin Trade, ele conhecia esse meu amigo que fez a live comigo sobre cripto. Que eu resolvi fazer uma live no meu perfil, porque as pessoas perguntam bastante. Mas como eu tinha essa aversão à criptomoeda, Bitcoin, porque quando a gente, não sei explicar isso para vocês, né? Como eu sou uma pessoa do mercado financeiro, convivo com muitas pessoas do mercado financeiro tradicional, existe muito viés contra criptomoedas, assim. E aquilo sempre ficou para mim, sabe? Como, mas o ano passado vem dessa lição que eu até hoje gosto de lembrar. Importante a gente pesquisar e entender pela nossa cabeça, né? Porque comprar o viés alheio é muito fácil. E Sim, daqui a pouco você tá perdendo aí oportunidades porque tu simplesmente comprou a ideia de outra pessoa, mas tu nunca parou para analisar, ler ou tentar entender do que é aquilo e por que eu tenho tanto ódio se eu nunca tive contato com aquele negócio, né? Aí eu fiz essa live com o Jonas e o Daniel no dia seguinte pediu meu contato pro Jonas pra gente conversar e ele me convidou para participar do Desafio Cripto da Bitcoin Trade. Seriam 12 especialistas do mercado financeiro concorrendo, então, com um portfólio que daí cada um, né, ia se virar. A gente ganhava um valor inicial, um aporte mensal, todo dia X, de junho a dezembro, e o portfólio que mais tivesse rendido, então, ganhava o desafio cripto. Também tinha uma coisa muito legal, que os lucros todos foram doados para as instituições que a gente escolheu. Foi muito, assim, olha, foi uma ação incrível. Quando ele conversou comigo, eu disse assim, olha, eu tenho uma certa, assim, tipo, pezinho atrás com criptomoeda e tal, mas não vou te dizer que é uma coisa que eu fui lá, pesquisei e posso afirmar é bom ou é ruim. Aí ele disse, então vai ser incrível, né? Tu vai participar, tu vai descobrir, a gente vai te dar o dinheiro, então, assim, o risco é nosso, tu faz o que tu quiser, porque quando a gente recebeu o dinheiro, é a gente que decidiu o que ia fazer com ele lá na nossa carteira. E depois aí eu disse, tá, mas eu não entendo nada de cripto. Eu não sei. Se tu me pediu o que é blockchain, eu não sei explicar. Eu disse, como é que eu vou participar de um desafio com os caras que são especialistas em criptomoeda? Aí ele disse assim, Kelly, tu é do mercado financeiro. Tu entende de análise técnica? Ele disse assim, a tua arma vai ser essa, análise técnica. Tu vai aprender um termo ou outro, alguma questão, mas eu acredito que tu não vai ter dificuldade por tu conhecer a parte de análise técnica que dá para se aplicar muito bem no mercado de criptomoeda. E assim, lá foi aquele para o desafio cripto. Eu tenho um destaque lá no meu perfil, que é do desafio, que mostra, desde o início, quando eu acessei o home broker da corretora pela primeira vez, e eu me deparei que eu não sabia, que fica 24 horas por dia aberto. Eu assim, o quê? 24 horas por dia, 24/7, o treco não fecha. Aí eu pensei assim, tu imagina o que é finanças comportamentais nas criptomoedas, né? O negócio não fecha, tu pode fazer, desculpa a palavra, cagada 24 horas por dia. é, Porque tem uma extrema volatilidade e eu acho que ali acontecem muitas transações de curto prazo. Tem muitas oportunidades no curto prazo. Assim, depois de é 6 meses ali só, envolvida, pode. só fazendo aqui um parêntese, no bull run da Bitcoin que aconteceu em 2017, que subia assim muito por cento todos os dias, as pessoas colocavam despertador à meia da noite para ir ver à meia da noite. As pessoas não dormiam, as Exato. pessoas. Era uma loucura. Para É, estudar comportamento, é isso. é, é a primeira coisa que eu pensei. Eu disse 24 horas por dia. Imagino descontrolado operando 24 horas por dia. É assim, realmente tem que. Olha ali, ó. A menina que nunca tinha comprado Bitcoin deu uma surra em guru.
Mas assim, não vou me Porque é fazer de tudo. rogada, né? Porque eu fui com uma arma muito boa para as criptomoedas, que era análise técnica. Então, assim, Sim. num primeiro momento, ali no primeiro mês, eu precisei entender. Porque quando eles falavam altcoin, eu dizia, quem? Quem é que é o altcoin? Quem que é esse que eu sabia que existia o Bitcoin? Então, assim, foi um primeiro mês tenso para mim. Eu tive que correr atrás de algumas coisas. Entender o que as pessoas falavam, entender quais eram aquelas moedas disponíveis. Eu só sabia que existia Bitcoin. Então, assim, eu comecei a entender uma, outra, papapá. Não fui muito a fundo, porque eu tinha que correr atrás do desafio da rentabilidade. Afinal, o desafio era isso, né? Ganhar com uma carteira. Então, no primeiro mês, não foi minha melhor performance. A partir do segundo, eu já me posicionei ali nos 3 primeiros lugares e dali nunca mais saí. Boa, boa. Entendi o que eu precisava e fui testando, né? Testando uma teoria ou outra, porque quando tu sai do mercado financeiro, o nosso tradicional, algumas coisas funcionam. Nas criptos, não é exatamente assim. Então, eu testei portfólio diversificado de criptomoeda. Mas aí eu vi que Ethereum e Bitcoin, elas dominam muito, o volume é muito maior. Então, as transações acabam levando todas elas juntas depois, né? Tem alguns momentos que é diferente, tem. Mas na tendência geral, as maiores arrastam as menores. Então, diversificação não fez exatamente assim, a diferença. Nós não podíamos fazer day trade, era proibido. Então, quem Sim, fizesse day era uma trade, vez por semana, não é? quem fizesse day trade era desclassificado e saía do desafio. Vou dizer para vocês, a maior oportunidade que eu vi ali nas criptomoedas, se eu fosse uma pessoa que operasse o dia inteiro, que não é o que eu faço o dia inteiro, eu faria day trade com cripto. Certo que faria. Certo, certo, certo. Tipo, no Porque mercado tem muito financeiro tradicional, conhecimento. Sim. é, no mercado financeiro tradicional, eu não faço day trade. Nem pensar. Agora, no mercado de cripto, gente, sério, é incrível. É um lance, assim, para curto prazo. Eu não falo que você não precisa também compra seu Bitcoin e deixa lá, porque no fluxo a gente só vê subida também. Mas, assim, quem quer arriscar um day trade, quem tem conhecimento e capacidade para isso com criptomoeda, vou te dizer que é um canal bem aberto. Eu não vou fazer porque, assim, day trade demanda, tem que ficar atento e fazendo as coisas que eu não tenho tempo para fazer, né? Não sei se eu falei no início dessa live. Eu acordei hoje às 4h30 da manhã e estamos aí, né? Então, assim, tempo para day trade é complicado. E eu não Claro. concordo que pessoas entrem em operações agressivas, assim, com pressa, tipo assim, estudei 2 horas, agora eu vou lá fazer day trade, né? Já tô pesquisando lá, tô pesquisando no Google, já tô apertando o botãozinho de compra e venda. Não acredito que isso funcione nem para mercado tradicional, nem para cripto. Então, a gente tem que entrar com um mínimo de base e capacidade para se virar ali. Se você sabe análise técnica, já deixo a dica aí. Foi assim que eu fiquei no ranking. Na semana que terminou o nosso desafio, eu fiquei em terceiro, mas a diferença foi de 0,02. Então, me senti em segundo, né? Vamos combinar. A sua visão sobre criptos mudou então, sobre Mudou. aquilo, o preconceito e o que pensa agora. Mudou totalmente. É o que eu falei lá no início da conversa. Tentem tomar as decisões pela cabeça de vocês. Porque é E as muito pessoas, fácil. Pode falar. e as pessoas que estão à sua volta também já pensam diferente? Olha, quem é muito próximo acabou se interessando pelo assunto, né? As pessoas, lá no início, quando eu comecei a falar do desafio e mostrar coisas sobre criptomoedas, que não era uma coisa usual no meu story, no meu feed, eu recebi várias críticas, assim, de pessoas do mercado tradicional, inclusive pessoas dizendo assim, cuidado com o que tu tá falando, porque tu tá prometendo coisas e depois as pessoas vão vir te cobrar, tipo, como se eu tivesse, sei lá, montando uma pirâmide porque eu estava, que tem muito essa associação, né? Ai, criptomoeda é para piramideiro. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Simplesmente alguém resolveu em algum momento usar a criptomoeda numa pirâmide, gente. Como usam outras coisas também. Outras coisas. Então, então assim, a pirâmide mais antiga que eu conheço não existia nem cripto. É aquela coisa, né? A gente tem a tendência a se enviesar pela visão alheia.
Porque é muito mais fácil do que pesquisar, sentar, estudar e analisar. Então a gente compra uma ideia e segue. Eu fiz isso por muito tempo até entrar no Desafio Cripto. Aí eu fui lá, analisei, pesquisei. Não sou especialista em cripto, nem pense nisso. Fui muito bem no desafio, eu usei análise técnica, essa foi minha arma. E muitas pessoas foram me pedir consultoria em criptomoedas, assim, ó, eu perdi a conta, eu recebia directs, Kelly, me ajuda, tu faz consultoria de cripto? Eu disse, gente, eu não sou especialista de criptomoeda. Eu aprendi a falar shitcoin, aprendi, aprendi coisas básicas, tá? Não sou especialista em cripto, mas eu sou boa em análise. Então, foi isso que me deixou ali bem, vamos dizer, bem posicionada e numa boa. Não se deixem levar pelo que as pessoas pensam, assim, aquele preconceito. Vão lá, estudem e tentem tomar suas decisões. Principalmente quando a gente fala de dinheiro, principalmente. E hoje, né, eu fiz a compra. Como eu não vou ficar operando, eu decidi por... Todo mundo pergunta, né? O que eu manteria depois do desafio? Eu mantive duas, que são as mais... que tem mais volume, que é Bitcoin e Ethereum. As outras não, porque elas são mais sensíveis, o volume é menor. E tem alguns embasamentos, vamos dizer assim. Pronto, a Tesla mostrou aí esses dias, né? Comprou um monte. Claro, já caiu. Aí depois a galera vem assim, ai, mas olha tudo que caiu. Cara, pensa assim, é um mundo diferente. Quando sobe demais, as pessoas vão lá e vendem. Normal. Realização de lucro, sobe demais, o treco sobe demais. E aí tu vai querer realizar um lucro. Isso acho que é a coisa mais normal que existe. É só a gente olhar para Magazine Luiza e perguntar quem é que segurou por 5 anos Magazine Luiza. Não conheço ninguém. E opa, deu uma travadinha aqui. Eu mesma não segurei Magazine Luiza por 5 anos. A gente vai realizando, sobe demais. Nossa, vou realizar um pouco desse lucro. E criptomoeda, como sobe muito, a alavancagem é muito alta. Então, sobe 20% num dia, cai 20% no outro, ok. Mas então o que acontece? As pessoas vão calibrando e realizando um pouco desse lucro. Acredito que é comportamento absolutamente normal. Sem dúvida. A Kelly disse que acompanha muito a Bolsa de Valores e o mercado americano. Sim. Desde agosto do ano passado, que várias empresas nos Estados Unidos têm entrado em cripto. Falou agora da Tesla, mas muitas outras entraram. A MicroStrategy anunciou hoje que comprou mais 20 mil bitcoins. A Square comprou 3.318 bitcoins nesta queda destes dias. São empresas que têm muitos bitcoins já na sua carteira. Como é que vê, num país como o Brasil, que é desvalorizado pelo real em frente ao dólar, numa situação política e económica instável, acha que isso, e também o Brasil, segue muito o que nos fazem nos Estados Unidos? Acha que isso pode ser uma realidade no Brasil, a curto prazo ou a médio prazo, ou existe de facto esse preconceito e as pessoas ainda não estão a olhar para cripto? Olha, não sou especialista em cripto, né, como eu disse para vocês, mas acompanhando assim, na forma que eu acompanhei, por exemplo, eu preferi comprar na corretora lá dos Estados Unidos. Por quê? O volume lá é extremamente maior que o brasileiro, gente. Novamente, é a gente engatinhando, né? Porque se a gente for olhar que 65% dos americanos já investem em renda variável, a gente já entende a diferença. A cripto aqui, eu acho que o movimento é interessante no Brasil, mas está muito aquém do que está acontecendo fora aqui do Brasil, né? Isso tu olha os números, o volume, a quantidade de gente. Eu não acredito assim que vai ter uma empresa, teria que ser muito disruptiva, que faça uma operação como as americanas estão fazendo de comprar esses lotes. Claro que, em consequência, como tudo na vida, né, um começa, depois vem a escadinha, vai fazendo também. Mas eu, Kelly, né, isso é uma opinião minha, eu acredito num tempo mais longo isso acontecer aqui. Assim, analisando por cima, né, a questão de volume de investidores fora do Brasil nas criptomoedas e aqui. Eu acho que somos
muito bebês ainda nesse sentido aqui no Brasil. Responde? Respondeu. Não, é porque falam muito do Bitcoin por ser uma moeda deflacionária, ser uma reserva de valor, não é? E é por isso, com a impressão de dinheiro que está a haver agora recentemente, as empresas estão a entrar numa de vou proteger aqui o meu capital numa moeda forte, não é? Frente ao dólar, segundo eles. Por isso é que eu também estava a questionar se no Brasil viria essa possibilidade, mas de Eu facto vi, parece distante, né? eu vi naquela semana ali que a Tesla adquiriu toda aquela quantidade de bitcoins. Eu vi muitas pessoas dos Estados Unidos falando, né? Ai, porque o Bitcoin é o novo ouro. Discordo. Nenhuma coisa, nenhum investimento vai ser outro, sabe? São coisas totalmente diferentes. Até porque o ouro é uma coisa física que tu pode comprar uma barra e levar para tua casa. Então, assim, são coisas diferentes. O ouro é a coisa mais antiga, né, do mundo. Então, assim, não vejo essa comparação, sabe? Que o, o Bitcoin é o novo ouro. Não, eu acho que são coisas diferentes, com propósitos diferentes e que podem performar muito bem em situações diferentes, sabe? Essa é a minha opinião. O ouro é uma parte muito importante de hedge de portfólio e eu acho que a gente não pode comparar uma coisa física com uma coisa digital, sabe? Tipo assim, beleza, as criptomoedas, blá blá blá. Só que eu já vi várias notícias de pessoas que compraram as criptos, não conseguiram cuidar da wallet direito, ou perderam a senha, nunca mais puderam acessar o negócio, o dinheiro ficou lá. Então, assim, isso nunca vai acontecer com o ouro, por exemplo. Eu acho assim, que não dá para comparar sol e chuva. São coisas diferentes. E eles servem muito bem. A gente precisa dos dois. É isso. Obrigada pela sua opinião. Vamos terminar. Sei que está muito cansada também. Queria Imagina, só foi muito legal. deixasse um recado final para quem está a chegar agora à Bolsa ou para quem está a chegar agora às criptomoedas, mas principalmente essas pessoas que estão a chegar agora à Bolsa, que recado é que lhes dava? O último conselho. E depois, se quiser também deixar as suas redes sociais para as pessoas seguirem. Eu uso só o Instagram mesmo e vamos dizer que eu uso muito. Eu tenho falhado muito assim em postar e tudo mais, porque o Infinity Investor tá me tomando bastante tempo, né? E gerar conteúdo é uma coisa que eu faço assim com muita diligência, né? Eu gosto de trazer uma opinião que, sei lá, leve segurança pro outro lado, né? Porque é muito fácil as pessoas te ouvirem e tomarem um caminho errado. Então eu cuido muito do conteúdo que eu vou gerar e o que eu vou fazer. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é diversificação. Esse sempre foi o meu lema. Então, se você vai ter ouro, se você vai ter dólar, se você vai ter cripto, se você vai ter várias ações e tudo mais, isso faz parte de ter um portfólio diversificado. E quando a gente escolhe várias frentes, o nosso risco também está diversificado. Logo, ele reduz, né? A gente não tem como eliminar risco quando a gente fala de investimentos, mas a gente pode reduzi-lo. Então, assim, cripto é uma coisa muito volátil. Não chegaria com 100% do meu portfólio e colocaria em criptomoedas. Jamais faria isso. E não faria isso com nenhum ativo, nem ouro, nem nada. Porque você está colocando 100% de risco numa coisa só. E quando as pessoas falam isso, eu já ouvi alguém dizendo assim, mas se eu tivesse na poupança, eu não teria risco. Olha, eu fui estudante de finanças, estudei economia. O Collor confiscou a poupança. No governo Collor foi confiscada a poupança das pessoas. Ai, Kelly, isso pode acontecer agora? Não sei, gente. Você sabe como é que é, né? Os caras votam numa lei de noite e de manhã já acontece alguma coisa. Existe FGC? Existe FGC, mas com um número X, com algumas coisas específicas. Então, não existe investir sem risco, nem quando se fala de poupança. Até porque esses dias uma pessoa estava conversando comigo e me falando assim, não, eu tô seguro, eu tô na poupança, eu tenho quase 800 mil reais na poupança. Eu disse, nossa, legal. E tudo isso no mesmo banco? Sim, eu sempre tive conta no mesmo banco. Eu disse, tá, deixa eu só te dizer uma coisa, FGC cobra até 250 mil
por CPF. conglomerado financeiro. Ou seja, se acontecer um problema, dos 800, você vai levar 250. Então, assim, você não está 100% seguro e tenham isso em mente. Investir é abraçar um risco, você pode diversificar e reduzi-lo. É verdade, é verdade. Portanto, quero agradecer mais uma vez aqui a participação. Depois, se for o caso, podemos falar outra vez. Se quiser Claro, falar claro. sobre moedas também. Obrigada mais uma vez e beijinho. Até à próxima. Agradeço o convite, um grande abraço para vocês e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Com tchau. licença.